Minha gente, o que que leva uma pessoa a escolher a Umbanda como seu caminho espiritual? O que que leva uma pessoa a escolher a Umbanda como a sua religião? O que que a Umbanda tem de diferente das outras religiões? Que tipo de satisfação a Umbanda nos traz? Eu falo esse assunto hoje com muito prazer, porque eu também falo de mim. A Umbanda é a minha religião e eu vou falar para você o que que é a Umbanda, o que que tem na Umbanda que me atrai. Por que é que eu sou umbandista? Por que é que as pessoas são umbandistas? Muitas coisas tem na Umbanda que tornam a Umbanda uma religião bem atrativa. A Umbanda tem muitas coisas que a diferenciam das outras religiões. Eu quero falar isso para você. Diferencia, inclusive, de outras religiões mediúnicas, como o espiritismo, kardecismo, né, que a gente chama, o candomblé. A Umbanda tem muitas coisas que diferenciam e que, no meu ponto de vista, a tornam muito atrativa. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre a Umbanda, porque o assunto não se esgota, mas eu quero enfocar pelo menos no principal. A primeira coisa que é atrativa na Umbanda é o próprio ambiente dos terreiros, né? A Umbanda, minha gente, é uma religião eminentemente alegre. Na Umbanda a gente tem percussão, tem canto, tem dança. Isso por si só já torna aquele ambiente leve, descontraído, alegre, contagiante, já mexe com o nosso sentimento quando começa a tocar o atabaque ali, quando as pessoas começam a cantar, a gente já começa a vibrar. Mesmo ali sentado na assistência, às vezes a gente já começa a sentir uma coisa contagiante. Isso é muito gostoso, é muito bom. Além disso, ainda falando de ambiente de terreiro, né? O ambiente do terreiro de Umbanda, ele é diferente de muitas outras religiões. Por quê? Porque ele é construído de uma forma que lembra a construção da nossa família. E isso facilita muito a nossa identificação com tudo que acontece ali naquele ambiente. Então, no ambiente de Umbanda, por exemplo, a gente tem a figura do pai ou da mãe, né, que vai estar sempre pronto ali para nos aconselhar, para pegar no colo, para chamar atenção, se for o caso. Então, é bem aquele papel de pai e mãe. É claro que é voltado para o lado espiritual, mas às vezes também a gente pede conselho para o pai e para a mãe sobre outras coisas. O pai e a mãe também estão ali para orientar. Então, o ambiente da Umbanda é familiar. Tem o pai e a mãe. Você tem aqueles irmãos mais velhos, que são aqueles que estão mais tempo ali na casa. Você tem aqueles irmãos que estão nascendo agora, que são os bebês, que são aqueles que estão chegando. Aliás, eu estou falando de irmão, e na Umbanda, a Umbanda tem essa conotação, né? Todos ali que pertencem ao terreiro são irmãos de santo, a gente chama de irmão. Então tem essa constituição familiar. Então, e os irmãos devem respeito ao pai, à mãe, né? Como em qualquer família também, na Umbanda, a gente tem aquelas reuniões onde todo mundo se encontra numa festa para comemorar alguma coisa que nem acontece na nossa família, né? No caso do terreiro são as giras festivas, todo mundo se encontra, enfim, é a família. Tem até aquelas pequenas rusgas que tem entre irmãos em qualquer família. E aí vai o pai, vai a mãe ali para apaziguar os ânimos, chama um para conversar, chama o outro para conversar, vamos desfazer aqui o mal-entendido. Enfim, parece muito, a estrutura do terreiro lembra muito a estrutura familiar. E isso é bem legal. Por quê? Porque o ambiente fica menos frio que em outras religiões. Tem religião que a pessoa fica distante do sacerdote, distante dos outros fiéis, não tem esse tipo de contato familiar. Então, esse ambiente familiar da Umbanda torna a Umbanda singular. Ou seja, além da alegria, além daquela vibração contagiante, tem também a estruturação de uma forma que lembra a nossa família. Mas não é só isso. Não é só isso que torna o ambiente da Umbanda atrativo. Uma das coisas que muitos chamam a atenção, olha que coisa legal que eu vou falar para você, é que durante a gira de Umbanda, você, como médium, ou na assistência mesmo, durante uma gira de Umbanda, a nossa mente viaja. A gente viaja como? A gente viaja por cenários e por personagens diferentes. O próprio ambiente se transforma. Então, em uma única gira, a gente está ali. Em um momento a gente está frente a frente com índios, ouvindo seus brados, vendo os seus passos firmes. Daqui a pouco a gente está frente a frente com vovôs e vovós que tem aquela fala mansa, aquela fala baixinha. Ou então a gente está no meio de um acampamento cigano, com os ciganos dançando, batendo palmas, cantando. Ou então no meio de crianças que estão brincando de bola, de boneca.
Então, a gente presenciando uma gira de Umbanda, a gente viaja, tem uma coisa lúdica, tem uma coisa mágica ali dentro da gira acontecendo. A gente vai de personagem em personagem, de cenário em cenário, e isso é muito bacana, é muito legal. Eu queria contar para você a primeira coisa que me atraiu na Umbanda. Eu tinha 5 anos de idade. A minha mãe estava inaugurando o terreiro dela numa festa de Cosme e Damião, numa festa de beijada. E aí eu, como tinha 5 anos de idade, eu fui convidado para participar, para ver aquilo ali, né? E quando eu cheguei no terreiro, eu vi a minha mãe sentada no chão brincando de bola e um monte de senhoras também sentadas brincando de boneca. Eu com 5 anos de idade, eu fiquei pensando, gente, como que isso é possível? Que coisa engraçada, minha mãe brincando de bola, essas outras pessoas, adultos, brincando de boneca. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção na Umbanda. Ou seja, me atraiu aquele cenário que eu estava vendo. Então, isso acontece nos ritos umbandistas, a nossa mente voa e a gente se sente envolvido naquilo. A gente compartilha do mesmo espaço com espíritos diferentes que se portam de maneiras diferentes e a gente está ali, a gente está participando, a gente está naquele ambiente, a gente está na mata com o caboclo, está no acampamento cigano, a gente está no navio com o marinheiro, enfim, a gente está dentro daquele espaço mágico. Aliás, durante uma gira, a gente não está simplesmente no meio de um espaço mágico, né? No meio de espíritos diferentes. Na Umbanda, uma outra coisa que é fantástica. A gente tem a oportunidade de conversar diretamente com os espíritos. E isso é uma característica muito peculiar na Umbanda. Nem no espiritismo, que a gente chama de kardecista, é assim. Na maior parte dos centros espíritas, apesar de ser um trabalho mediúnico também, quando você quer uma orientação espiritual, você escreve as suas questões em um papel, bota lá na caixinha e aguarda que venha alguma resposta psicografada para as suas dúvidas. Você não tem como dialogar, como pedir conselho cara a cara, olhar na cara do espírito e entender o que ele está querendo dizer para você. No candomblé também, você está ali, você vai conversar com o orixá através dos búzios do Pai de Santo. Mas na Umbanda é diferente. Na Umbanda o guia está lá, ele está na sua frente. Você pode falar para ele tudo o que você quiser, o que está no seu coração. Ele vai te ouvir sem crítica, sem preconceito. Ele vai te aconselhar. Ele vai também chamar sua atenção se você estiver fazendo alguma coisa errada, mas ele vai estar lá, ele vai estar compartilhando a sua dor com você, você vai estar entendendo o que ele quer dizer para você. E isso é uma coisa que facilita também esse grande apelo popular que a Umbanda tem. Então, se você está com um problema sentimental, por exemplo, de relacionamento, você sabe que você vai ali conversar com aquela pombagira. A pombagira vai te escutar, ela vai te orientar, ela vai rir com você, ela vai mostrar uma outra ótica do seu problema, você vai rir com ela vai levantar o seu astral. Então você vai lá conversar com ela, porque você sabe que ela não vai te criticar, ela vai entender o seu problema e vai te orientar. Você está com uma dificuldade espiritual ou familiar, aí você quer um conselho? Então você procura um preto velho, procura a vovó ali, o vovô, sentados no banquinho, pitando seu cachimbo, falando daquela vozinha mansa. Ele vai te ouvir, ele vai te aconselhar, vai fazer você ver por uma outra ótica e ainda vai benzer você ali com um galinho de arruda, tirando aquelas cargas negativas que você pegou. Enfim, minha gente, a Umbanda é mágica. O ambiente da Umbanda é mágico. A chance da gente estar cara a cara com o espírito, para a gente falar o que a gente quiser, para a gente abrir o nosso coração, para a gente ser entendido e para a gente poder entender da melhor forma aquela orientação, isso também é mágico. Mas tem uma coisa para mim que ainda é mais mágico que tudo isso. Sabe o que é? É a lógica, a racionalidade que há por trás de todos esses cenários, de todos esses ritos, de tudo que a Umbanda prega e ensina. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa assim muito racional. Eu não aceito qualquer tipo de imposição ou de explicação falando assim, ó, faça porque tem que fazer, ou isso é porque é. Eu não aceito isso. Eu não conseguiria me ver dentro de uma religião que me obrigasse a determinadas coisas sem me explicar o porquê, sem me convencer, sem que aquilo fizesse sentido para o meu raciocínio. Eu não conseguiria conviver com dogmas, com superstições, com crendices, com coisas que para mim não fizessem sentido. Eu não conseguiria estar numa religião repetindo coisas só porque outras pessoas dizem que é correto,
ou porque os meus ancestrais fizeram daquela maneira. Não. Aquilo tem que fazer sentido para mim. Aquilo tem que me explicar o porquê. E na Umbanda não acontece isso de dogmas, de superstição, de crendice. As pessoas às vezes podem não entender algumas coisas ainda, mas a explicação está lá. Então, algumas coisas que acontecem na Umbanda, algumas pessoas até pensam, é crendice, é superstição, mas tem uma explicação racional. Então, quando eu não entendo alguma coisa, eu pergunto para os guias. E os nossos guias sempre explicam, sempre tem uma visão racional, uma visão lógica por trás de tudo que está acontecendo. Às vezes, para explicar alguma coisa, os nossos guias, minha gente, eles falam até de química, falam de física quântica, mas explicam. É só a gente perguntar. Sempre tem uma explicação lógica, racional. E isso me satisfaz. Eu não conseguiria me ver numa outra religião que não me trouxesse as explicações que satisfizessem ao meu raciocínio. Não conseguiria. E além de todas as explicações lógicas para cada coisa que a gente faz no terreiro, os nossos guias, minha gente, também nos falam do mundo espiritual, nos apresentam o mundo espiritual, nos apresentam os vários planos da existência espiritual, os planos mais elevados, nos falam, nos mostram como são os planos mais sombrios, onde há aqueles espíritos contra os quais a gente luta. Os nossos guias nos falam de reencarnação, nos falam de lei de causa e efeito, lei de amor, da possibilidade de haver obsessões pelos nossos atos, pelas nossas inimizades, nos falam da prática da caridade. Em outras palavras, eu estou querendo dizer para você que os nossos guias de Umbanda, na verdade, eles não contrariam nada do que já estava escrito lá na codificação, lá de Kardec, não contrariam nada daquilo. Então, para aquelas pessoas que são umbandistas ou que gostam da Umbanda e que querem compreender mais a fundo alguma coisa do mundo espiritual, até a codificação kardecista acaba se tornando uma das fontes de estudo. E isso é muito legal para quem gosta da coisa mais racional. Quem não tem essa aptidão tão racional, às vezes não procura essa fonte de estudo, mas tem outras coisas na Umbanda que o satisfazem também. Eu falei que os nossos guias não contrariam lá o que está lá na codificação, mas eu quero destacar duas coisas para ficar bem entendida. A primeira delas é que, se tem algum ponto em que pareça que a Umbanda destoa do que está lá na codificação, é porque este ponto não está bem entendido. Mesmo porque, naquela época, não havia tanto conhecimento sobre algumas coisas que a Umbanda hoje traz. E esse é justamente o segundo ponto que eu quero dizer. O segundo ponto é o seguinte: os nossos guias não contrariam a codificação, eles complementam. Então, tem coisas. Aliás, a própria Umbanda tem rituais, tem fumo, tem bebida, tem energias da natureza. Tudo isso não está lá na codificação. Mas os nossos guias trazem essas informações para a gente. Eles complementam aquilo que foi codificado por Kardec lá no século XIX. Aliás, os próprios espíritos diziam isso lá para Kardec. Quando Kardec perguntava lá no Livro dos Espíritos alguma coisa sobre fenômenos da natureza, vai lá na questão 537, por exemplo, que você vai ver isso. Lá naquela época, os espíritos responderam para Kardec textualmente o seguinte: olha, Kardec, dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos da natureza e os compreendereis melhor. Não explicaram lá naquela época porque não dava, as pessoas não iam entender. Mas hoje está aí a Umbanda nos trazendo essas explicações de como os fenômenos da natureza acontecem, de como manipular energias da natureza, de como movimentar forças da natureza. Estão aí os nossos guias para ensinar isso. Esses ensinamentos vêm pelos nossos guias, que são falangeiros de orixás. E os orixás lidam com as energias da natureza. Então, fascinante a gente saber que os nossos guias hoje na Umbanda estão dando prosseguimento ao avanço do conhecimento espiritual que começou lá atrás. Aliás, eu estou falando aqui de natureza, e essa questão da natureza é um outro ponto que particularmente me atrai na Umbanda, né? A Umbanda é uma religião da natureza. Na natureza, nós encontramos a força dos nossos orixás, a gente se conecta com os nossos orixás ali no meio da mata, na praia. A gente vai à praia ali, a gente toma o banho, a gente se conecta de alguma maneira com aquela força e a gente sente isso na gente. Na natureza, nós nos reorganizamos energeticamente com os elementos da natureza. Os nossos guias nos ensinam a curar, a descarregar, a obter força, a obter equilíbrio com folhas, com água, com pedra, com fogo, manipulando elementos da natureza. Então a Umbanda está sempre muito em sintonia com a natureza, com
a preservação da natureza, inclusive. Então, a Umbanda é uma religião que, nesse sentido assim de preocupação com a ecologia, com a natureza, ela está perfeitamente alinhada com este foco nosso agora do terceiro milênio, que é o da preservação. A Umbanda é uma religião da natureza. Sem natureza não existiria Umbanda, porque a nossa força vem de lá. Isso é fascinante, isso é maravilhoso. Vocês estão percebendo como que a Umbanda tem traços assim bem peculiares? Traços que tornam ela singular e atrativa ao mesmo tempo? Mas não é só isso, não. Deixa eu falar para você mais algumas coisas. Há alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa lá no estado de São Paulo, e nessa pesquisa, isso saiu até em revistas na época, ficou comprovado que a Umbanda era a religião mais popular, que mais crescia entre os jovens naquela época, adolescentes e jovens adultos. E sabe qual era o motivo que foi explicitado lá nessa pesquisa? É porque a Umbanda é uma religião que não discrimina ninguém. Então, na Umbanda, nós somos orientados pelos nossos guias que nós somos todos espíritos iguaizinhos, que não há nem melhor nem pior, que não é a condição social, não é a etnia, não é o gênero, não são as inclinações sexuais. Nada disso faz diferença. A Umbanda, os nossos guias nos ensinam que todos nós somos absolutamente iguais. Então a Umbanda recebe de braços abertos, sem qualquer tipo de questionamento, de discriminação, de preconceito, o quê? O hétero, o homo, o bi, o transexual, todas as expressões de sexualidade, a Umbanda recebe. Recebe o pobre, recebe o rico, recebe a dona de casa, recebe o cara que tem PhD lá em Harvard. E todos da mesma forma. Ali no terreiro, todos são iguais. É explicitado isso. Todos eles ali vão conviver no mesmo ambiente, vão vestir o mesmo uniforme. Não importa se é a dona de casa ou se é o cara que tem PhD em Harvard, eles vão trabalhar descalços, da mesma forma, servindo ao próximo da mesma maneira, limpando a cumbuquinha que sujou ali durante o trabalho, da mesma maneira. A Umbanda recebe o indígena, recebe o negro, recebe o branco, recebe o oriental, recebe qualquer pessoa, de qualquer etnia, sem qualquer tipo de preconceito, porque a Umbanda nos ensina que todos nós somos iguais. Aliás, a Umbanda nos ensina que o espírito, ou seja, nós não somos homens, nós não somos mulheres, não somos ricos, pobres, índios, pretos, brancos. A Umbanda nos ensina que tudo isso é condição transitória da matéria, que nós, espíritos, vestimos essa roupagem aqui, em algum momento da nossa encarnação, enquanto estivermos encarnados, mas que na encarnação seguinte pode ser tudo diferente. Quem era mulher pode ser homem, quem era rico pode ser pobre, quem era preto pode ser branco, quem era índio pode ser preto, enfim. O espírito não tem nada disso. Isso, tudo que a gente fala, não diferencia ninguém, porque isso é coisa da matéria, não é coisa do espírito. Então, baseado nisso, minha gente, a Umbanda, ela nos dá um senhor banho de lição, de igualdade, de tolerância, de fraternidade. E, aliás, a gente falou aqui em etnia, né? As três raças que formam a base do povo brasileiro, elas estão representadas nos nossos próprios guias, né? Já pensou nisso? Nós temos os caboclos, que representam os nossos indígenas. Nós temos os pretos velhos, que representam os negros. Nós temos Exus e Pombagiras, que têm brancos, têm negros, enfim, tem outras raças. Nós temos até orientais dentro da Umbanda, né? Nós temos o povo do Oriente. Enfim, nós temos, minha gente, uma coisa que eu acho fantástica, que é nós termos todas as etnias representadas nos nossos guias de Umbanda, trazendo conselhos para nós, nos orientando, mostrando que todos eles são iguais, e nós, independente da nossa etnia, a gente conversa com todos eles, a gente recebe orientações maravilhosas de todos eles. E uma outra coisa que eu acho muito fantástica, ainda falando dessa questão de etnia, é que a gente tem dentro de uma única falange de trabalho dentro da Umbanda, a gente tem todas as raças reunidas, que é a falange das crianças espirituais, né? A gente tem o índiozinho, a gente tem a criança branca, tem a criança preta, todas elas ali brincando juntas. Minha gente, isso é uma lição maravilhosa, uma lição profunda de igualdade, de pureza, porque são crianças brincando juntas. Então é uma lição maravilhosa. A Umbanda nos traz essa lição. E por estas uniões todas, né, você consegue perceber que a Umbanda, uma outra coisa que diferencia muito a Umbanda de muitas religiões, é que a Umbanda é a religião mais ecumênica que tem.
E não é ecumênica somente no sentido de absorver, representando ali nos seus falangeiros, espíritos que se apresentam como raça diferente. Não é só isso, não. A Umbanda é ecumênica porque ela, a própria Umbanda, ela absorve traços culturais diferentes, de povos diferentes. Tem traços dos ciganos, tem traços africanos, traços europeus, traços orientais, tudo isso dentro dos ritos umbandistas. Então, se você for em qualquer terreiro de Umbanda, você vai encontrar esses traços. O que vai mudar é a intensidade. Tem terreiro que é mais africanista, tem terreiro que é mais ligado à cultura que veio da Europa, tem terreiro que é mais ligado à orientalista, tem terreiro que é mais ligado à indígena. Isso varia. Então, por exemplo, no terreiro mais africanista, você vai ver, por exemplo, muitos rituais que lembram, não são a mesma coisa, lembram até rituais de outras religiões de origem africana. Vão ter palavras ali em Yorubá, vai ter um tipo de culto ao orixá um pouquinho diferenciado. Nos terreiros, por exemplo, que tem muita ligação com os traços europeus, você vai ver ali também, além do culto a todas as outras coisas, orixá, enfim, você vai ver ali também alguma coisa do espiritismo, porque veio da França. Você vai, por isso tem esse caráter europeu. Você vai ver às vezes um altar cheio de imagem de santo católico, ou seja, são heranças europeias. Num terreiro ligado à questão oriental, muito mais ligado à questão oriental, você vai ver também orixá, você vai ver também a doutrina dos espíritos, mas você vai ver também muita coisa ligada ao orientalismo, ao hinduísmo, às vezes a recitação de mantras, enfim. Os terreiros são diferentes, são muito diferentes, mas em todos eles você vai encontrar todos os traços de todas as culturas, em maior ou menor intensidade, este ou aquele. E é muito interessante a gente ter todas essas influências diferentes e a gente ter terreiros que tenham níveis de influência diferentes desta ou daquela cultura. Por quê? Porque a Umbanda ela foi moldada pelo astral superior para ela ser uma religião que fale ao coração do povo. E o povo é múltiplo, o povo é diverso. Então é interessante que cada terreiro seja um pouquinho diferente do outro, porque sempre vai ter aquele terreiro onde a gente vai conseguir se encontrar. Então, por exemplo, se eu não gosto muito de estudo sobre espiritualidade, então eu não vou procurar um terreiro de Umbanda que tenha isso. Eu vou procurar um terreiro de Umbanda que tenha outros tipos de características e vou encontrar. Se eu gosto muito de um terreiro de Umbanda que tenha traços mais africanos, eu vou encontrar. Se eu gosto muito de terreiros de Umbanda que tenha traços mais orientais, eu vou encontrar. Sempre vai ter um terreiro de Umbanda que vai se adequar àquilo que a gente acha, àquilo que a gente gosta mais. Isso é muito interessante porque, sabe aquele ditado de tem sempre um chinelo velho para um pé doente? A gente sempre vai encontrar, é só a gente procurar. Se você ainda não encontrou, procura mais um pouco que você vai encontrar algum terreiro de Umbanda que vai estar plenamente de acordo com aquilo que você procura. Isso é maravilhoso também. A Umbanda, além de tudo isso, na Umbanda a gente consegue também auxílio para a nossa cura, a cura dos nossos pensamentos e a cura física também. Né? A Umbanda nos faz crescer, a gente tem uma série de instruções, o nosso preto velho nos orienta o tempo inteiro à reforma íntima, aos bons pensamentos, enfim, a gente a crescer moralmente. Os nossos caboclos nos auxiliam também na cura do corpo físico, às vezes não apenas através do passe, mas também com cirurgias espirituais, com outros tipos de tratamento. Olha como que a Umbanda a gente consegue reunir tanta coisa em uma única religião, como que a Umbanda é mágica em todos os sentidos. A Umbanda é uma fonte inesgotável de conhecimento sobre si, de conhecimento sobre o mundo espiritual, de conhecimento sobre a natureza, de estímulo ao crescimento. Então, uma coisa eu quero frisar, se alguma coisa acontece em algum terreiro de Umbanda que não é tão bacana assim, a culpa não é da religião, não. É porque a religião é feita por nós, que somos humanos, né? E nós temos as nossas falhas, mas a Umbanda por si só é mágica. A Umbanda é linda por natureza. Os defeitos podem ser nossos, que são humanos, e um dia vão ser consertados, mas a Umbanda é linda por natureza. E para finalizar, eu queria dizer para você o seguinte, eu estou falando aqui desde o princípio que a Umbanda é mágica no seu ambiente, na sua forma de trabalho, nas coisas, na possibilidade que a gente tem de conversar cara a cara com os guias, na possibilidade que a gente tem de receber auxílio espiritual
para a nossa cura emocional, para a nossa cura da consciência, para a nossa cura orgânica, na possibilidade que a gente tem de estar em contato com a natureza e receber boas vibrações. Nossa, eu falei muita coisa aqui e que nos mostra que a Umbanda é mágica. Mas tem uma coisa que é fundamental. Quando você absorve esta magia da Umbanda, quando você entende a Umbanda dessa forma tão mágica que ela tem, essa magia se estende para a nossa vida. A gente passa a ver as coisas de uma outra maneira. A gente vê na natureza algo que exige respeito, que merece o nosso respeito. A gente vê no nosso próximo uma pessoa igual a nós, que tem suas limitações, como nós temos também. E aí é muito mais fácil da gente perdoar, da gente aprender a conviver. A gente vê nas nossas dificuldades da Umbanda, desculpa, nas nossas dificuldades materiais, a gente vê coisas transitórias que a gente sabe que vai passar e que estão ali só testando a gente para ver se a gente consegue passar bem por aquilo. Enfim, não obstante toda aquela magia que eu falei que tem dentro do terreiro, a magia acontece na nossa vida, acontece no nosso coração, acontece no nosso pensamento, acontece na nossa própria forma de ver a vida, de ver o mundo, na nossa forma de existir. É por isso, minha gente, que eu escolhi a Umbanda. É por isso que muita gente procura a Umbanda. A Umbanda é mágica por natureza, é mágica por excelência. E quando nós nos tornamos umbandistas e compreendemos tudo isso, a magia se faz também em cada um de nós. Minha gente, que Deus abençoe. Um grande beijo. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus quiser.